Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos ensinamentos da religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E para o dia de hoje, com a permissão de Allah, iremos falar sobre Adabul Mashi ila Salah, que significa as regras ao caminhar para o Salah, nesse caso para a mesquita. Existe um conjunto de regras que o muçulmano é chamado a observar quando caminha para a mesquita para efetuar a sua oração. Portanto, nós sabemos que é obrigatório ao muçulmano, homem nesse caso, observar o salat em congregação na mesquita. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Warka'u ma'a ar-raki'in", e façam a genuflexão juntamente com os que fazem a genuflexão, ou seja, façam o rukum juntamente com aqueles que fazem o rukum. Então, os ulamás usam este versículo como evidência para a obrigatoriedade do salat em congregação, porque Allah subhanahu wa ta'ala orientou a fazer o rukum juntamente com aqueles que fazem o rukum, ou seja, em congregação. E também consta no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامْ. Eu desejei que ordenasse que fizessem o salah, que observassem o salah, fizessem o iqama para as pessoas fazerem o salah, ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ. E eu ordenar, depois de fazer o iqama, orientar alguém para ser imam. Bimana, o profeta alayhi salatu salam não seria imam, ele deixaria alguém no seu lugar. ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. E ele diz que depois disso, eu caminhar com um grupo de homens, carregando um conjunto molhos de lenha, e eu ir para aquelas pessoas nas suas casas, aqueles que não observam o salat em congregação, فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ, e eu queimar a eles dentro das suas casas. Esse era o desejo de Nabi alayhi salatu salam. Então isso indica a obrigatoriedade de observar o salat em congregação, porque Nabi alayhi salatu salam desejou queimar aqueles que não observam o salat em congregação. No entanto, o Nabi alayhi salatu salam não fez isto por vários motivos, dentre eles, porque ninguém deve castigar com o fogo, senão o dono do fogo, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E algumas explicações também dizem que porque nessas casas poderiam existir lá mulheres e crianças, ou seja, pessoas que o salat em congregação não é obrigatório para elas. Então, sabemos até aqui que é obrigatório ao homem observar o salat na mesquita em congregação. E é recomendável para ele, quando vai à mesquita, ir com wudu. Ou seja, é recomendável a pessoa fazer wudu na sua casa, antes de sair para a mesquita, assim como caminhar com tranquilidade e com respeito. Quer dizer, a caminhada dele deve mostrar que é alguém que está a ir efetuar o salat na mesquita. Porque Nabi alayhi salatu salam disse: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. Quando for feito o iqama do salat, não devem aparecer ao salat o antum tas'aun, a correr nas pressas. وَلَكِنْ إِيتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ. No entanto, apareçam ao salat a caminhar. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةِ. E devem pautar pela tranquilidade. Devem pautar pela tranquilidade e respeito. Então, a pessoa quando vai para o salat deve demonstrar vestígios que ele é alguém que está aí para o salat. Não deve olhar para ali, andar a virar, correr. Deve mostrar respeito, que ele está aí para o salat. E Nabi diz: فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Então, aquilo que vocês conseguirem alcançar com o imam, façam o salat com ele. E aquilo que vocês perderem, aquele raka'at que vocês perderem, então completem
depois do imam terminar. E quando chegar à mesquita e quiser entrar à mesquita, deve entrar com o pé direito. Deve entrar com o pé direito e dizer Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Fazer este dua antes de entrar na mesquita. E ao sair, deve sair com o pé esquerdo e dizer Allahumma inni as'aluka min fadlik. Deve fazer este dua. Então, ao entrar, entra com o pé direito e diz Allahumma aftah li abwaba rahmatik. E ao sair, sai com o pé esquerdo e diz Allahumma inni as'aluka min fadlik. Esta é a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é também recomendável a pessoa ir para o salá cedo. Ir para o salá cedo. E a questão de ir para o salá cedo é uma das particularidades que ajuda a concentração e devoção no salá. Enquanto que a pessoa quando vai para o salá tarde e todo ele nas correrias, já fica difícil a pessoa estar concentrada no salá. Então, é recomendável a pessoa ir para o salá cedo e ter esta preocupação de alcançar o primeiro takbir com o imam. Ou seja, quando o imam fizer o primeiro takbir, a pessoa já deve estar na mesquita posicionada no saf. Assim como é recomendável a pessoa parar, fazer o salat no primeiro saf. Estar próximo do imam, assim como orientar as fileiras. Estar enfileirado com os seus irmãos e não deixar espaços vazios e lacunas nas fileiras. Então, isto é recomendável. Assim como é recomendável para quem entra na mesquita não se sentar até que faça 2 rak'at, que são os chamados Tahiyatul Masjid. Tahiyatul Masjid, que é o cumprimento da mesquita. Então, a forma de nós cumprimentarmos a mesquita é através de 2 rak'at. Então, Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Idha dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Quando um de vós entrar na mesquita, não deve se sentar até que faça 2 rak'at. Então, esta é a sunna do profeta alayhi salatu wassalam. É fazer 2 rak'at antes de entrar na mesquita. Então, essas são algumas etiquetas e algumas regras que devem ser observadas quando saímos de casa e nos direcionamos à mesquita para observar o salá. Nós pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala coloque nos nossos corações amor para com as suas mesquitas e para com o salá. E nós paramos por aqui com a promessa de, inshallah, no próximo episódio, falarmos sobre as características do salat correto, assim como consta de Nabi alayhi salatu wassalam. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.